Olá, estamos aqui para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. E agora nós vamos falar com Gustavo Rocha, da consultoria GustavoRocha.com. Gustavo, eu estava comentando que nos últimos 6 meses eu já assisti pelo menos umas 15 lives com a sua participação. Ah, sim. Em todas elas, eu aprendi alguma coisa nova. Sua bagagem é algo impressionante. A sua memória, o seu conhecimento histórico de como que as coisas evoluíram, é muito legal, é muito interessante. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em tecnologia para escritório de advocacia, você é um nome super forte, porque você traz uma história que fica ali no entorno. É muito legal. Antes da gente começar, eu queria te parabenizar, porque sempre acrescenta conversar com você. É muito legal. Agradeço. Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente dessa sua história, do que exatamente você faz. Enfim, fique à vontade, que eu tenho certeza que a gente tem conversa aqui para muito mais de 20 minutos. Ah, com certeza. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. Realmente é um prazer estar contigo aqui no Busca Ju. É um prazer participar desse projeto também. Eu acho um projeto maravilhoso. A gente tem que estar conectado realmente com o que está acontecendo na tecnologia. E o Busca Ju vai trazer isso para nós. Quer dizer, ele vai conseguir reunir num único portal pessoas que estão envolvidas em projetos similares ou não, mas se complementando também de uma forma plena. Eu acabo, muitas vezes, conseguindo fazer isso que tu disseste, ou seja, conseguindo trazer uma memória, também por ter vivenciado, né? Também por estar lá, né? Eu lido com softwares jurídicos desde 1997, então já faz um bom tempinho aí que já estou nessa história, nessa lida, né? De softwares. Mas, realmente, uma coisa que eu aprendi, eu acho que é fundamental que as pessoas se deem conta, hoje que a gente fala, hoje é tão diferente falar de software, né? Hoje a gente fala de software, mas tem que falar de dados. Hoje a gente fala de robôs, a gente fala de inteligência artificial. Antigamente a gente falava de software, era controle de processo. Eu mesmo, quando fiz uma consultoria para Portugal, que foi um trabalho que eu fiz internacional há uns anos atrás, eu tive uma surpresa muito grata, porque, na verdade, eles se preocupam muito pouco com o processo. Eles se preocupavam em como cobrar. Eles não estavam muito preocupados em controlar o processo. Estavam preocupados realmente em honorários. E o brasileiro fica nós muito mais focados aqui, na verdade, nas publicações, muito mais focados, na verdade, em administrar o processo, como se advogar fosse administrar o processo, como se a advocacia se resumisse, na verdade, ao processo judicial. Eu acredito que esse seja um grande ponto a ser tocado, porque a tecnologia em si, sem gestão, é totalmente manca. A tecnologia, sem tu ter o apoio, na verdade, de fluxos bem ordenados, sem tu ter o apoio de dados bem estruturados, sem tu ter o apoio de ter uma organização por trás, ela não serve para nada, ela é inócua. As pessoas querem gastar, às vezes, um bom dinheiro com software. Olha, eu brinco com as pessoas, se eu ganhasse R$1 toda vez que alguém me pergunta qual é o melhor software, eu não precisava trabalhar. Mas é assim... essa pergunta, Gustavo. Pois é, ele vai trazer, na verdade, está trazendo já, né? Na verdade, uma grande possibilidade das pessoas encontrarem essa resposta. Mas ainda assim, apesar de nós termos uma centralização da informação, que eu acho extremamente relevante, nós temos que nos dar conta do seguinte: gente, sem primeiro fazer a base, sem primeiro organizar a casa, sem entender os próprios fluxos, sem compreender se aquela tecnologia vai ser útil, aquela tecnologia nunca vai ser útil. Só nos últimos 2 meses, agora, em plena pandemia, nos últimos 2 meses, eu fechei 2 contratos com clientes de escritório de advocacia que me procuraram para quê? Eles já têm software, já trabalham com a ferramenta e me procuraram para trocar. Aí, quando eles me procuraram para trocar, eu sentei com eles, tá, qual é o software que tu usa? Ah, é tal, o outro é outro software, beleza. Tá, e por que tu quer trocar? Porque é uma pergunta importante. A troca de um software é extremamente traumática. Então, por que tu quer trocar? Ah, eu quero trocar porque ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não, mas ele faz. Na verdade, tu não sabe usar. Ele faz. E agora nós estamos num processo, não é de troca, estamos num processo de conhecer a ferramenta. Então é interessante pensar nisso, eu acho que isso é uma boa dica para quem está nos ouvindo, entender que a tecnologia sem a gestão não vai nos levar a lugar nenhum. E se tem uma coisa, não adianta eu vir aqui só falar do Gustavo, etc, etc, etc. É importante que vocês saibam o seguinte: aquilo que a Juliana falou é muito importante. A gente tem que estar nesse mundo para agregar conteúdo. A gente tem que estar aqui para divulgar conhecimento. Esse é o nosso papel enquanto
pessoas, digamos assim, ou como referência, ou seja o que for. Nós temos que estar aqui para agregar conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Tu quer conhecer o Gustavo? Tu quer conhecer a solução que o Gustavo presta? Pois bem, ela é bem simples. Na verdade, eu, Gustavo Rocha, tenho, desde 1997, software, já são 15 anos só de consultoria. Eu fui gestor de escritório de advocacia. Eu tive uma experiência, sou certificado, na verdade, como auditor de qualidade e certificação ISO. Então eu tenho um currículo, na verdade, que me garante pelo menos algum conhecimento para poder dividir com vocês uma troca de experiências de uma forma bem plausível e bem razoável. Entretanto, isso não é o suficiente. O que a gente tem que fazer e faz todos os dias é estudar. O que a gente tem que fazer e faz todos os dias é se desenvolver. Hoje, eu mesmo, dentro das minhas aptidões do trabalho que eu venho desenvolvendo, eu estou fazendo trabalho junto com parceiros, desenvolvendo implementações de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho trabalhado hoje de uma maneira muito, muito prática, realmente, até didática, eu diria, de alguma forma, para que as pessoas possam compreender que dados, informação e principalmente a relação disso com tecnologia é muitas vezes maior, mas infinitamente maior do que contratar uma tecnologia. E tenho feito um trabalho, quando as pessoas falam em inteligência artificial, quando falam até na lei de GPD, em outras questões, de desmistificar. Porque as pessoas tendem a endeusar a tecnologia, tendem a botar na tecnologia, a tecnologia vai resolver tudo. Não vai. A tecnologia é só uma ferramenta. Assim como o advogado é uma ferramenta para a administração da justiça, a tecnologia é uma ferramenta para o advogado se gerenciar. Se nós utilizarmos as ferramentas que estão lá, por exemplo, no diretório do Buscajur, que cada vez mais está sendo alimentado com mais ferramentas, quer dizer, acaba sendo algo que se alimenta vivo. Assim como as pessoas às vezes me perguntam, ainda ontem conversava com um cliente que me perguntou isso, Gustavo, mas como é que tu consegue estar atualizado? Né, tu não dorme, aquela coisa toda? Eu digo assim, gente, tem uma coisa muito prática no meu dia a dia que me ajuda nisso. Trabalhar com o que eu vendo, trabalhar com o que eu entrego, me faz estar alimentado com isso todos os dias. Perfeito. Né? As empresas de software, na verdade, hoje eu não corro atrás delas, elas correm atrás de mim. Elas me buscam, elas me alimentam de informações. Eu recebo WhatsApp todos os dias, praticamente, de empresas diferentes me dizendo, olha, lancei tal coisa, tu não quer escrever a respeito? Lancei tal coisa, vamos implementar isso nos clientes. Me ajuda em tal cliente, é super comum também, eles me indicarem para os clientes, na verdade, como ferramenta para resolver o lado deles, inclusive, porque eles são TI. Eles implementam a busca, a ferramenta de uma maneira, digamos assim, direcionada tela, né? Perfeito. E eu vou pensar as telas na tua realidade. Esse é o meu papel. O papel de gestão e de consultoria é esse. É repensar os fluxos. É fazer tu exercitar o teu melhor, digamos assim, na medida do possível, para que tu encontre na ferramenta que tu tem, ou na ferramenta de mercado, aquela solução ideal. E para aqueles que estão assim, que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, que devem estar com aquela pulguinha atrás da orelha, tá, mas tecnologia, vou encontrar várias ferramentas lá no Buscajur, o que eu faço? Bom, premissa básica, gente, se hoje eu tivesse que dar uma dica para vocês simples, premissa sobre tecnologia, sobre softwares, primeira premissa básica, entendam, hoje o ideal é um software web, e não adianta muito fugir disso, tá? Software servidor realmente já teve o seu momento, mas não é mais. E uma outra característica, se o seu software conversa com o fabricante, se o teu software ainda não tem o que a gente chama de APIs, ou seja, ele não conversa com outras ferramentas, parte para outro. Porque, na verdade, o software que não conversa com outras ferramentas, ele está ficando à margem da advocacia. E numa outra questão prática também, que muita gente pergunta, eu acho que a gente tem que entregar conteúdo, eu acho muito importante isso. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas, essa é a melhor ferramenta de marketing que existe, que é o conteúdo. Então, entendam, se vocês querem entregar hoje também, estão buscando adequações à Lei Geral de Proteção de Dados, estão querendo trabalhar com privacidade, querem trabalhar com a tecnologia, direito digital, entendam que eu tenho dito isso há muito tempo. Se resume em duas palavras. As palavras são análise de risco e prova. Se tu conseguir botar na tua cabeça que tudo que tu faz na tua vida, e tu tem que minimizar riscos, porque isso é gestão de privacidade, isso é gestão, na verdade, em relação à própria LGPD. E tu vai ter que fazer prova disso diante de terceiros, porque está aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está aí a legislação que já está em vigor, não só a LGPD, a Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, e muito mais, nós temos que estar antenados
que se tu pegar esse binômio de risco e prova, tu vai conseguir chegar muito longe. Isso serve para tecnologia, isso serve para gestão e isso também serve para LGPD. Então, se tu quer conhecer mais sobre o trabalho da consultoria, tem o site gustavorocha.com. Lá tem todos os meus dados de contato, lá tem meu celular, está disponível para vocês. Lá realmente tem todos os dados de contato. Eu tenho praticamente já 2.500 artigos publicados. Então tem muito material lá para que vocês possam encontrar. Estou em todas as redes sociais. Além disso, vocês podem utilizar o BuscaJur como um ferramental, tanto para me encontrar como para encontrar pessoas ligadas à tecnologia, à gestão, ao marketing. E aí alguns vão dizer, tá, Gustavo, mas o que acontece com pessoas que fazem um trabalho que nem o teu, etc. Gente, quanto mais gente qualificada no mercado, melhor fica o mercado. O advogado, inclusive para a advocacia, isso é muito importante. O advogado que pensa que, porque eu tenho que ser bom, o resto que se ferre. Não funciona assim. Porque quanto mais o mercado estiver vendendo por pouco valor, tanto em valor de entrega quanto em valor de preço, todo mundo perde. É por isso que a gente tem hoje na advocacia tanta briga por dinheiro. Porque as pessoas ficam lá, mas tem gente fazendo uma separação por R$200. Ficam se nivelando por baixo, né? A gente tem que subir a régua, né? Exatamente. E só tem uma forma de subir a régua. É com pessoas boas no mercado. Porque se tu for fazer isso com pessoas que não têm conhecimento, eu mesmo, agora, semana que passou, fiz um levantamento dentro de uma empresa para a questão de adequação de LGPD e passou por uma consultoria. Já tinha passado por uma consultoria de levantamento de dados. Eles me entregaram os dados. E esta consultoria disse para eles, vocês estão teoricamente já adequados. Quando eu li o material, eu disse, olha, tu vai me desculpar, mas não passou nem pelos 10 princípios do artigo 6º da lei. Quer dizer, tu não tem adequação nem ao mínimo, do básico, do básico, do básico. Eu não posso desmerecer o trabalho dos outros, mas também não posso dizer que tu está nem perto de uma adequação. Então é necessário que a gente tenha uma visão, isso é muito importante, do mercado, uma visão de bons profissionais. E nisso, quando tu conversar com bons profissionais, todos vão ter uma régua positiva para te passar, seja em conhecimento, seja em valor. Porque ninguém vai querer se dispersar o seu tempo, a sua hora, a sua entrega, o seu estudo, de graça. Gustavo, acho que uma outra coisa também que você falou mais no início, que é super relevante, é essa atualização com as ferramentas, porque a consultoria que implanta software, que implanta a gestão, e não simplesmente que desenha a gestão, que fala sobre, né? Mas que implanta, Sim. né? Que vai lá, Sim. pega na mão se for preciso, que acompanha, que audita. Isso, prática, né? Que demonstra o que está acontecendo, por que você não está conseguindo tirar os relatórios. E, coincidentemente, você falou algo que a gente fez aquelas citações no BuscaJur, salvo engano, a sua primeira que foi veiculada. E a minha que foi veiculada ontem, por conta da minha consultoria, né? Eu falei exatamente sobre isso, que a maioria dos escritórios ou departamentos jurídicos que me convidaram para avaliar uma troca de software e me falaram, esse software é horrível. Eu analisava que o problema não era com o software. Às vezes o problema é porque não escolheram o software mais adequado, porque essa pergunta, qual é o melhor software, não existe resposta para ela. Depende do que você precisa. Às vezes a implantação foi mal feita e às vezes a utilização, porque a implantação ela é contínua, a utilização ela acaba sendo muito mal feita. E se não tem um consultor que conheça de fato, e aí você falou, eu me atualizo porque eu tenho que usar, né? Então, acho que isso tem um valor absurdo nesse tipo de consultoria. É você colocar a mão na massa, né? E eu acho que o resultado é melhor. E na verdade eu vejo também no mercado, as pessoas falam, até no sentido tanto de software, quanto no sentido do que é mais atual, como a questão da própria LGPD, as pessoas muitas vezes estão fazendo o quê? Elas falam, dão palestras, discursam, etc., mas quando elas vão botar a mão na massa, elas não sabem nem por onde começar. Isso. E este é o problema. É o que as pessoas me dizem, Gustavo, como é que tu escreve, tu fala, tu grava, etc. Gente, conteúdo, tu bota disponível, gratuitamente, inclusive, mas tu faz esse trabalho, na verdade, por quê? Porque se a pessoa conseguir pegar aquele conteúdo e adaptar à sua realidade, ela não precisa de consultoria. E a hora que ela pegar aquele conteúdo e ela não conseguir se adaptar à sua realidade ou precisar de alguém que faça isso com ela,
é que ela vai procurar um profissional. E aí, nós que criamos autoridade no assunto sobre determinados pontos, as pessoas vão levantar e vão dizer, bom, quem é que domina estes temas? Perfeito. Ah, o fulano, beltrano, ciclano. Aí a pessoa vai vir. E aí tem uma série de fatores que vão fazer ela te escolher. Entre eles está a empatia, o tipo de negócio, a questão da própria indicação, trabalhos que já fez na mesma área e inúmeras outras questões. Então a gente não pode ter medo da concorrência, digamos assim. É bem pelo contrário. Nós temos que somar para que o mercado seja mais positivo, né, que seja mais evolutivo, inclusive, para todos nós. E com isso, as pessoas vão vir mais preparadas. Até porque quando ela vem mais preparada de uma técnica boa, quando ela conversa contigo, ela sabe distinguir quem conhece e quem não conhece. Perfeito. E também a gente precisa, muitas das vezes, de complementar o nosso trabalho, né? Então, claro, o sem sombra de dúvida. consultor ele não sabe muito sobre tudo. Você não sabe tem como. muito sobre algumas coisas e você vai precisar de outros colegas para te complementarem, né? Vai precisar de ferramentas, de softwares para colocar em prática aquilo que você acredita que seja algo interessante na gestão, né? Então a gente precisa com certeza complementar, né? Sem sombra de dúvida. Uma dúvida, a denominação, né, da sua consultoria, a gente fala consultoria em gestão, tecnologia e marketing estratégico. O que você traz na sua consultoria de marketing? O que exatamente que é o serviço que você aborda com marketing na sua consultoria? O que eu tenho feito é assim, como eu trabalhei, né, eu montei uma consultoria baseada, na verdade, em trabalhar sozinho, em trabalhar comigo mesmo, digamos assim, dentro do conhecimento e do tamanho que eu tenho, digamos que eu consigo apreender de clientes, eu montei dentro do marketing a parte estrutural dele. Então eu trabalho planejamento estratégico, trabalho o design de produtos, desenvolvo produtos, trabalho dentro disso com algumas questões auxiliando o cliente com benchmark de precificação, benchmark também da entrega disso no mercado, auxilio tanto fazendo quanto em alguns casos, quando ele tem terceiros, na questão de mídia eletrônica. Então, eu tenho lá uma agência, tenho isso, eu reviso muitas vezes, porque eu já fiz parte da Comissão de Fiscalização e Ética, então tenho um conhecimento bem interessante nesse sentido, tenho vários amigos. De assessoramento, né? Alguém executa Exatamente. E você dá uma assessoria em relação a isso. Muito legal. Normalmente é nesse sentido. Legal. Perfeito. Gustavo, você quer acrescentar mais alguma coisa? É porque se eu começar a perguntar, a gente vai ficar... Não, a gente vai... o debate vai longe, né? É natural. Não, gente, eu gostaria de convidar vocês, então, a sempre consultarem o BuscaJur. Eu acho que nós temos que criar uma ferramenta de procura que seja útil para nós. E se vocês não consultarem, nós não vamos ter essa ferramenta. Nós precisamos que as pessoas acessem. Então, o nosso convite aqui de estar hoje, dentro do BuscaJur, fazendo esse trabalho, é dar força para que ele seja grande e seja forte. E também convidar aqueles que quiserem conhecer o trabalho da consultoria do GustavoRocha.com, entrar no site GustavoRocha.com. E lá tem todos os dados, todas as questões. E uma coisa importante, gente, fiquei com uma dúvida, queria trocar uma ideia. Isso não tem custo. Entra lá, conversa, Gustavo, vamos bater um papo, vamos trocar uma informação, manda um WhatsApp. Não tem problema, porque a ideia, na verdade, eu sempre até brinco com os clientes, se eu puder te responder num áudio ou num texto, na verdade eu estou devolvendo um pouco de informação para o universo. Isso é importante. Não é isso que vai fazer o meu trabalho parar ou isso que vai fazer o meu trabalho ficar menor. Bem pelo contrário. Quando a gente ajuda as pessoas, a gente também cresce. Né? Gratidão é um dos elementos que a gente tem que ter na vida, como sempre. E muito obrigado, legal, na verdade. Gustavo. Muito legal a conversa com você. Muito obrigada pela parceria com o BuscaJur, por acreditar no projeto. Eu sei que você é uma pessoa que incentiva muito, porque você conhece muito do que está lá dentro, né? De garimpar soluções. Então, muitíssimo obrigada e obrigada pela conversa. Como sempre, agrega muito conversar com você. Muitíssimo obrigada e muito boa sorte. Igualmente, muito obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.